De quem a vez indica 65, cena 1. Foi só um. Take 1. Caralho, agora que eu me dei conta, né? Eu devia ter refeito a ordem dos indica pra chamar esse de 69. Dados de sexo. Não sei se você lembra disso, mas são aqueles dadinhos que você joga e aparecem umas sugestões de posição e do que fazer. Então, provavelmente você já teve curiosidade de rolar e usar. Eu, por exemplo, comprei os meus quando eu fiz 18 anos e fui numa sex shop pela primeira vez. Só que se você visitar uma loja do gênero, vai ver que não existe, não tem nada de jogo de tabuleiro por lá, mesmo existindo alguns jogos bons especificamente para galera com mais de 18 anos. E, embora nem todos se resumam a uma generalizada, talvez você tenha curiosidade de conhecer alguns jogos do gênero. Então, se você quiser algo para jogar longe das crianças e talvez até para criar um clima para produzir mais crianças, confere então aqui esse De Quem a Vez Indica. Caso você queira estimular esse canal de um jeito gostoso, que tal dar aquela bela acionada no sininho? Que tal, hein? De repente, até se inscrever com vontade e sentar o dedão no gostei. Que delícia gostosa no meu... Quem quer comer meu coelhinho, dá um grito aí! Tem jogo que faz tanto sucesso que acaba ganhando trocentas versões. Um exemplo disso é Codenames Deep Undercover. A ideia desse jogo é idêntica à do Codenames original, que aqui no Brasil ganhou o nome de Código Secreto. Eu já indiquei esse jogo algumas vezes aqui no canal e até já joguei ele por aqui. Basicamente, existem 2 times de agentes secretos e um líder em cada time. Além disso, existem 25 cartas no centro da mesa com palavras-chave. Os líderes sabem quem é quem, ou seja, que cartas representam um time vermelho, que cartas representam um time azul e, no caso, também a carta que é o assassino e as que são apenas transeuntes desavisados. Cabe aos líderes falar uma palavra... Peraí que eu preciso engolir aqui. Cabe aos líderes falar uma palavra e um número como uma dica de quais palavras ativam os espiões no meio daquela multidão. Claro que você não pode usar nenhuma palavra contida nas 25 cartas. Ganha o time que contatar primeiro todos os espiões da sua cor. O diferencial dessa edição para maiores de 18 anos, como você deve ter imaginado, tá nas palavras em si. Tem molhada, pênis, olha só que audácia, dedada, mordaça, camisinha, salsicha e por aí vai. Particularmente, acho que eles poderiam ter pego um pouco mais pesado nas escolhas das palavras em inglês. Quem sabe, quando lançarem aqui no Brasil, não caprichem mais na sacanagem. O telefone sem fio ganhou um fio terra para chamar de seu em Telestrations na madruga. Se você já conhece o clássico de 2009 que atende pelo nome de Telestrations, sabe do que a gente está falando. É um jogo tipo o famoso telefone sem fio ou Gartic Phone que bombou na pandemia. Você vai ter que fazer o desenho de uma expressão da carta que você sorteou enquanto adivinha o que alguém está fazendo e isso, no caso, vai sendo passado adiante num bloco de desenhos ao longo de várias trocas de blocos. No fim, todo mundo provavelmente vai rir das atrocidades que foram desenhadas ou adivinhadas. Assim como na indicação anterior, o Telestrations na madruga tem sugestões de palavras e expressões mais adultas para serem desenhadas do que a versão original. De certa forma, a equipe que adaptou o jogo tentou trazer um pouco mais de ousadia e picardia porque existem cartas com expressões como perder as pregas, por exemplo. Quer saber o que a gente está fazendo em outras mídias? Então segue o De Quem a Vez no Instagram. Na verdade, segue a gente lá, mesmo que você não queira saber o que a gente está fazendo em outras mídias. Como beber álcool pela lei é apenas para pessoas com mais de 18 anos, eu vou incluir nesse vídeo o Dungeons and Drinks. Nele, você é um herói bêbado que, junto com seus amigos, resolve entrar numa masmorra entupida
entupida, coalhada de monstros e perigos que não incomodavam ninguém, na verdade. Só que vocês estão tão bêbados que acabam comprando briga com todos esses bichos. É uma coisa de, me solta que eu quero bater, sendo que ninguém tá te segurando, você tá malucaço. Nisso, os jogadores competem para ver quem é o melhor em matar os coitados dos monstros indefesos. O detalhe é que, enquanto você tenta fazer isso, os outros jogadores vão ficar te incomodando para impedir que você consiga realizar essa tarefa. O jogo acaba apenas quando o chefão da masmorra morrer. Isso é o modo mais simples, o modo bebê de se jogar. Agora, o modo bêbado de se jogar vai fazer você tomar doses e mais doses de bebida a cada dano que causar nos monstros indefesos. Claro que você é responsável pelo seu próprio coma alcoólico, mas a gente e o bom senso recomenda que você beba com moderação. Apesar de, hoje em dia, ela ser bastante questionada por parte da sociedade moderna, em 2001 chegaram a fazer um jogo para casais monogâmicos com o nome de Monogamy. Ele tentava brincar com o nome Monopoly, mas trazendo elementos para estimular conversas e apimentar a relação dos casais. Porém, como o nome do jogo é monogamia, ele só pode ser jogado a dois, especialmente se os dois quiserem se conhecer melhor. De acordo com o fabricante do jogo, é sugerido o uso de bebida alcoólica antes da partida. Vamos lá. De acordo com o fabricante do jogo, eu cuspi. De acordo com o fabricante do jogo, é sugerido o uso de bebida alcoólica antes da partida começar para facilitar um pouco a dinâmica da jogatina e dar aquela lubrificada gostosa. Do ponto de vista da mecânica, ele é uma versão elaborada dos dados de sexo, porque você vai movendo sua peça pelo tabuleiro dependendo do número sorteado no dado. Isso significa que, dependendo de onde o seu peão caia, você vai ter que beijar, tirar a roupa, beber, pegar uma carta com perguntas ou cartas que peçam para que você faça revelações pessoais, digamos assim. À medida que você avança no tabuleiro, as perguntas se tornam mais íntimas e os desafios mais picantes. Quando o jogo chega no clímax, o vencedor ou vencedora escolhe realizar uma das 50 fantasias disponíveis. Um ponto positivo é que ele pode ser jogado em vários níveis diferentes dependendo de como o casal se sente. Ou seja, se você quiser uma noite romântica e divertida, pode jogar com os dois primeiros níveis. Mas se a dupla tivesse sentido um pouco mais safadinha, basta embaralhar as cartas de fantasia e ir para os desvarios. Já foram vendidas mais de 2 milhões de cópias desse jogo, o que prova que falar sobre sexo e amor costuma vender bem. 3 dos 5 jogos desse vídeo você encontra nos links da descrição que eu coloquei aqui embaixo. Inclusive, se você quiser ajudar o canal, basta clicar nesses links. Agora, se você quiser comprar qualquer um deles, ajuda ainda mais. Se você tá cagando pra monogamia e quer mesmo um surubão divertido, então vai de Nós Não Testamos Esse Negócio Picante. Ele é uma expansão do clássico Nós Não Testamos Esse Negócio. Olha pra essa coisa triste, magra e miserável. Alguém pode me dizer o que está errado naquele retrato? O Studart não sabe falar o nome do jogo direito. Que na prática é um jogo de galera que não faz sentido algum e pode ser bem divertido dependendo do grupo com quem você joga. As partidas podem durar de 1 a 10 minutos porque tem cartas tão aleatórias quanto a derrota, que diz: ao jogar esta carta, você perde. Juro. É isso a carta. Só que a expansão picante traz pra brincadeira There seems to be some pre-lava oozing out of the volcano. Só que a expansão picante traz pra brincadeira o baralho de picância, que tem 3 níveis, dependendo do quanto você e a sua galera queira se empenhar na sacanagem. Um parênteses que eu tenho que fazer aqui é que, apesar do que eu disse antes, esse jogo pode ser jogado a 2 também, embora talvez não tenha a mesma graça. Voltando aos detalhes do jogo, o baralho de picância é como se fosse um desafio, uma prenda a ser sorteada a cada derrota de um jogador ou jogadora. Um exemplo de picância nível 1 é a carta Bottomless, que pede para a pessoa tirar a peça de roupa mais abaixo no seu corpo que ela esteja vestindo, podendo
ser inclusive os calçados. Já uma picância nível 2 é o tire as calças, que é mais explícito no caso, e é como se fosse um upgrade da carta anterior. Agora, uma picância nível 3 é a carta nudista, que pede para você tirar toda a sua roupa e cobrir com a mão apenas a parte do corpo que o dado indicar. Porque eu esqueci de falar, o jogo também acompanha um dado, não que isso faça muita diferença. E vocês, têm dado em casa? Quando eu comecei a escrever esse episódio, eu tive a ideia de só colocar jogos típicos de sexy shop, mas eu acabei querendo trazer jogos com alguma mecânica, ainda que mínima, para justificar a sacanagem toda. Eu tive vontade de falar, por exemplo, do Titty Grab, um jogo de 2010 que me divertiu bastante na década passada, quando eu conheci a Ludus em São Paulo. Pra quem não sabe, resumindo bem, ele é um jogo de tapão, mas com um peito de silicone no meio da mesa ali. Eu cheguei a procurar por ele, mas infelizmente ele, ao que tudo indica, foi descontinuado. Outro jogo nessa pegada e que está temporariamente esgotado, embora seja mais fácil de achar, é o Girth Who, que é uma paródia do cara a cara, só que com vários pênis diferentes. Então, a ideia é que você tem que adivinhar o pênis que o seu amiguinho tá vendo, fazendo perguntas a respeito dele. Tipo, o seu pênis usa chapéu? O seu pênis é magro? E por aí vai. Se você curtiu esse episódio e tiver mais sugestões para uma continuação, joga aqui nos comentários. Valeu, pessoal!